Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e hoje nós vamos tratar de um assunto muito pesado. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito, que por gentileza se inscreva, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, ok? Este vídeo e os outros vídeos do canal também. Então, nós vamos falar sobre os 3 dias de trevas. Eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar sobre esse assunto e muitas pessoas não têm a menor ideia do que se trata. Então, eu vou passar para vocês as informações através deste livro aqui, olha, Os Tempos do Fim, da editora Miriam, de Olivo Sesca. Esse livro, essa edição que eu tenho, foi publicada em 2002, terceira edição de 2002. É um livro muito interessante de se adquirir. Foi através deste livro que eu fui motivada a me interessar por este assunto do final dos tempos e busquei mais informação em outros livros e outras pessoas também que falam sobre esse assunto na internet. É muito interessante, eu recomendo, tá? Na página 223 deste livro fala sobre os 3 dias de trevas. Então vamos lá. No contexto da purificação, santos e videntes citam com frequência os 3 dias de trevas. Sua primeira menção aparece já no início da Bíblia. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias espessas trevas cobriram o Egito. Durante esses 3 dias não se viam uns aos outros e ninguém se levantou do lugar. Essa passagem está em Êxodo, capítulo 10, versículos 22 e 23. Os 3 dias de trevas são repetidamente lembrados pela Virgem Maria a santos e videntes. Seriam consequência da saída de órbita da Terra e dos astros, como foi explicado em La Salette e noutros lugares. Reconhecemos que até poucos anos este era um assunto altamente questionado. Hoje, com a repetição e a clareza insofismável das mensagens marianas, o assunto parece tranquilo. Muitos místicos e videntes também se referiram a ele. Antes de continuar a leitura aqui, eu queria dizer a vocês que talvez o texto mais importante sobre os 3 dias de trevas tenha sido o texto da aparição de Jesus a Padre Pio, de Pietrelcina, no ano de 1950. Eu não escolhi fazer a leitura desse texto para vocês porque esse texto é muito fácil de você encontrar na internet, é muito fácil de você ter acesso a ele. Esse que eu vou ler para vocês já é mais difícil de achar, é para um complementar o outro, tá certo? Então você pode achar o texto do Padre Pio. Se você colocar no Google 3 dias de trevas Padre Pio, você tem várias opções lá. Eu gosto da leitura do site mendiogorio.com.br. Você entra lá no site, na parte de notícias, e tem essa carta que foi escrita por Padre Pio, inspirada por Jesus, falando sobre os 3 dias de trevas, tá ok? Então, continuando a leitura nossa aqui, olha. Muitos místicos e videntes também se referiram a ele. Um desses foi o frei franciscano Davi Lopes. Vivia ele em Ranchilo, uma vilazinha próxima à fronteira do México, junto à ermida de Nossa Senhora da Ternura. Dirigia ali uma casa de acolhida para estrangeiros ilegais, ajudando-os com comida, abrigo e oração. O admirável é que fazia tudo isso sofrendo de paralisia cerebral, que lhe acarretava muita dificuldade em caminhar e falar. Morreu em fevereiro de 1988. Sua principal missão, porém, ia muito além da administração da casa.
consistia na divulgação da mensagem que recebera quando de sua primeira peregrinação a Medjugorje. Abre aspas. Em 14 de agosto de 1987, conta ele, tive o privilégio de estar na Sala das Aparições no momento em que a Virgem se manifestava aos videntes. No dia seguinte, festa da Assunção, os amigos me convidaram para a missa vespertina. Sentei junto à janela e comecei a rezar o terço. Estava no quarto mistério quando perdi a consciência. Já não via nem ouvia ninguém. A única coisa que percebia era a presença da Virgem. Escutava sua voz, a doce voz de uma mulher séria e inteligente, falando inglês, mas não havia. As palavras de sua mensagem me deixaram aflito, não pelas palavras em si, mas pela responsabilidade que me impunha de divulgá-las, e eu não estava disposto a viver a vida de perseguição que é a sorte dos profetas. De maneira que me recusei a continuar ouvindo e voltei ao terço, mas ela prosseguiu falando e não me deixava rezar. Terminada a missa, saí o mais rápido que pude. No quarto do hotel me pus a rezar em voz alta, para não ouvir a voz interior, mesmo sabendo que a experiência tinha sido real. Depois chegou Frei Vila e eu lhe falei da mensagem recebida. Perguntou-me se eu já lera o livro Os 3 Dias de Trevas, Profecias de Santos e Videntes, do padre Alberto Herbert, pois você está descrevendo exatamente o que se encontra no livro, me garantiu. Vão a seguir as palavras da Virgem exatamente como as ouvi. A mensagem. Não se assustem pelos 3 dias de trevas que virão sobre a terra. Os que vivem as minhas mensagens e levam uma vida de oração serão avisados por uma voz interior entre 3 dias e uma semana antes. Os meus filhos devem continuar afastando-se do pecado e rezar mais. Eles terão em casa água benta e objetos religiosos bentos e cultivarão uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus, mantendo sempre uma vela acesa diante de sua imagem. Devem contentar-se com o estritamente necessário e depender menos das coisas materiais. Os padres procurarão desenvolver não só a sua vida interior, mas também a dos paroquianos. Igualmente devem evitar os que falam em revolução e revolta, pois os que assim procedem são súditos do Anticristo. Encham-se do amor de Deus na oração, na leitura da Bíblia e na recepção dos sacramentos. Estarei com vocês na hora da aflição e os meus filhos me invocarão como refúgio seguro. Os que lutam para vencer uma fraqueza pessoal que se repete não devem desanimar, porque Deus levará em conta os seus esforços e o seu desejo de superar aquelas fraquezas. Caminhem na paz de Deus. Frei Davi Lopes continua. As impressões que tive durante a fala de Nossa Senhora foram as seguintes. Durante os 3 dias de trevas não haverá mais demônios no inferno. Eles estarão todos na terra. Esses 3 dias serão tão escuros que ninguém conseguirá enxergar as próprias mãos. Os que não estiverem em estado de graça morrerão de susto ao se verem assediados por demônios horríveis e até mesmo morrerão de loucura. A Virgem me disse: mantenham fechadas as portas e janelas e não atendam a ninguém que os chamar de fora. De fato, a maior tentação será a dos demônios imitando as vozes das pessoas que amamos. Ela me disse: por favor, não se deixem enganar, porque não são os seus entes queridos, e sim os demônios tentando fazê-los sair de casa. A Virgem também me preveniu: Deus já escolheu as pessoas que serão martirizadas no começo dos dias de trevas. Elas não devem se assustar, porque Deus lhes dará a graça da perseverança, e depois do martírio, os anjos as transportarão para o céu
em corpo e alma. Aqui onde moro, no começo desses 3 dias, alguns tentarão cruzar o Rio Grande, e não conseguirão. Por causa da escuridão total, acabarão se afogando. Outros ficarão tão desesperados que se matarão entre si e morrerão no seu pecado. Ela também explicou que as horas da escuridão serão 72, e o único meio de contá-las será por relógios de corda, pois faltará eletricidade. Depois desses dias será como uma primavera, tudo estará verde e limpo, a água será como cristal, já não haverá contaminação nem na água nem no ar. O mais maravilhoso de tudo será o modo de viver das pessoas. Não trabalharão para sobreviver, mas para ajudar o próximo. Os dias de trevas serão particularmente difíceis para os que vivem sós e para os pais, pois eles ouvirão as vozes dos filhos chamando-os de fora de suas casas. Por isso, os cristãos devem formar comunidades orientadas em especial para o cuidado das pessoas idosas e as que estão sozinhas, acolhendo-as e dando-lhes muita atenção de maneira a não se sentirem rejeitadas pela sociedade. Os pais devem ensinar os filhos a rezar enquanto são novos, pois durante os dias de trevas as orações dos pequeninos farão milagres. Além disso, a oração será um meio de salvação nesses dias de trevas. Agora, uma mensagem aos padres. Aos padres, a Virgem manda dizer: desejo acrescentar esta mensagem aos padres. Eles têm a responsabilidade de avisar os paroquianos a respeito destes acontecimentos, dar-lhes força e dizer-lhes que não temam. Eles têm a obrigação de comunicar estas mensagens sem nenhum medo, pois já foram reveladas a muitos santos e não podemos perder tempo ignorando-as. Eles devem dedicar-se a ensinar as pessoas a se converterem e orarem ao Espírito Santo. Devem igualmente ensiná-las a não se preocuparem com os bens materiais, dinheiro, poder, trabalho, etc., porque não vale a pena. Preguem de preferência sobre a preparação à morte. É muito importante falar sobre o céu e o inferno, como também nas consequências do pecado, principalmente o pecado mortal. Deus prefere que nos convertamos por amor, mas se isto não for possível, que seja pelo temor do castigo. De qualquer maneira, Ele aceita a conversão, seja da forma que for, e nos acolherá, pois deseja nossa salvação. Por amor ou por temor, a única coisa que importa é entregar-nos a Ele. Os padres devem guiar os fiéis, em especial pelo exemplo de suas vidas de absoluta dedicação a Cristo. Antes da grande tribulação haverá um sinal. Ver-se-á no céu uma gigantesca cruz vermelha em pleno firmamento azul e sem nuvens. A cor vermelha significa 2 coisas: o sangue de Jesus que nos redimiu e o sangue dos mártires escolhidos por Deus nos dias das trevas. Todos verão essa cruz, cristãos, pagãos e ateus, os quais serão guiados por Deus no caminho de Cristo. Eles receberão a graça de interpretar o significado da cruz. Procure o bispo. Escrevi esta mensagem depois de quase 1 mês de relutância. Eu procurava alguém que me dissuadisse de divulgá-la, mas ninguém o fez. Procurei então meu diretor espiritual. Ele também concordou que deveria escrevê-la, mesmo assim não o fiz. Em 11 de setembro de 1987, me dirigi a San Antonio, no Texas. Fui uns dias antes a fim de me preparar para a visita do Papa. Uns amigos me levaram ao santuário de Czestochowa, onde me pus a rezar. Por volta das 11h40 da manhã, ouvi o Senhor me dizer que devia passar para a capela do Santíssimo Sacramento dentro da mesma igreja. Comecei a recitar o terço diante da estátua da Virgem de Guadalupe. Eram 11h45 quando, ao levantar casualmente os olhos, percebi que a imagem se tornara viva. Ela então me revelou algumas coisas da vida privada de uns amigos meus e me chamou a atenção por não ter cumprido ainda o que me pedira. Disse-me: quero que escreva a mensagem que lhe passei em Medjugorje,
antes de a esquecer. Depois leve-a ao bispo para que a confirme. Pensei comigo, se o que ela me revelou a respeito dos amigos é certo, escreverei a mensagem, se não, continuarei em silêncio. Procurei em seguida os meus amigos para me certificar se tudo o que a Virgem me disse era verdade, e era. De maneira que, não tendo mais escusas, resolvi escrevê-la. 2 semanas depois fui ter com o bispo John Fitzpatrick, de Brownsville, Texas, e lhe mostrei meu escrito, esperando que o desaprovasse. Mas aconteceu o contrário. Disse-me: Davi, estas palavras não são novas. Esta mensagem não é sua e você não pode guardá-la. Ela é para o mundo inteiro e eu não vou impedi-lo de a tornar pública. Mas seja prudente, pois nem todos concordarão em aceitá-la. Certamente não há nela qualquer erro doutrinário, espiritual ou moral. Continua aqui no livro falando sobre alguns videntes, alguns santos que também receberam mensagens de Nossa Senhora falando sobre, confirmando, né, os 3 dias de trevas. Eu não vou lê-las para não me alongar muito, tá certo? Mas o que nós precisamos fazer diante dessa revelação? Em primeiro lugar, não ter medo. Vai ser terrível? Vai. Mas nós temos confiança de que Deus está conosco e Ele prometeu através de Nossa Senhora que cuidará de nós. Se nós, algum de nós, for escolhido para ser martirizado, glória a Deus, porque será realmente muito bom. A gente precisa entender que nós estamos nesse mundo de passagem, nosso lugar não é aqui, a morte é uma realidade e mais dia, menos dias ela vai chegar. A gente não pode ter medo da morte. A gente tem que aprender a conviver com a morte. Ela está ao nosso redor todo dia. A gente está sempre perdendo um conhecido, um parente, não é? Então a gente não pode ter medo da morte, principalmente da nossa morte, porque morrer em Deus significa ir para a glória e não há coisa melhor do que a glória, viver na glória de Deus. A gente precisa almejar estar com Deus na sua glória. Amém? Então, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos aguardar a hora certa disso acontecer, porque não, tudo indica que não vai ser por agora. Nossa Senhora em Medjugorje deixou com a vidente Miriana 10 segredos para o mundo. A maioria desses segredos é punitiva. E tudo indica, os estudiosos de escatologia, os estudiosos sobre as aparições de Nossa Senhora, eles supõem que o 10º segredo de Medjugorje, ou seja, a última coisa que vai acontecer para a purificação da humanidade, são os 3 dias de trevas. Então, até lá, precisam acontecer mais os outros 9 segredos, né? Então, a gente vai ter tempo para poder perceber que as coisas estão se aproximando, né? Então, o que você precisa fazer? De agora, o que você já pode fazer, né? Você pode, se você ainda não tem, você pode fazer um altar na sua casa, com imagens, com um crucifixo. Compre uma vela benta, pode comprar uma vela grande, aquelas velas que demoram a acabar. Deus falou que até uma vela pequena ela vai durar 3 dias, mas compre aquilo que o seu dinheiro te permitir comprar. Compre uma vela, peça ao padre para abençoar uma vela branca, tá bom? E coloque lá no seu altar e deixe ela reservada, porque no dia, nesses 3 dias de trevas, a única luz que vai ter na nossa casa vai ser a luz dessa vela benta, tá? Acostume a rezar o terço, né? Acostume a criar intimidade com Deus, a ter intimidade com Deus. Siga todos aqueles conselhos que eu dei nos vídeos anteriores de preparação espiritual e material para o final dos tempos. Vocês viram que muita coisa foi confirmada aqui nessa mensagem. Agora, se você tem
se na sua casa tem muita janela, muita porta de vidro, é bom você ir providenciando algumas cortinas, né? Se você não tem condição agora, pode esperar um pouquinho. Mas quando você perceber que estão próximos esses dias, procure uma forma de tampar esses vidros. Aqui, a mensagem ao Padre Pio fala: tampe as janelas, né? Então, coloque uma cortina de forma que tampe tudo. Se você quiser deixar aí reservado umas folhas de papel escura para você colar na janela quando realmente estiver aproximando, né? Para que realmente a gente não veja o lado de fora de casa, porque vai ser terrível. Dentro de casa, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter escuridão. E vamos ter medo, sim, mas vamos permanecer em Deus em oração. Depois das 72 horas, o mundo já vai ter sido purificado e aí nós vamos ter um recomeço. Se a gente sobreviver, né? Nós teremos um recomeço maravilhoso aqui nessa terra, tá certo? Então, por enquanto é isso. Se depois eu tiver mais alguma informação para passar para vocês, eu gravo outros vídeos, tá ok? Fiquem tranquilos, fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus.